Eu tenho dois projetos em andamento atualmente, eles trabalham paralelamente, né? Que é o Fúria Lupina e o Livraria Limítrofe. O Fúria Lupina é um foco total em lobisomens, só que em diversos mitos mundiais. Fiz um trabalho de pesquisa grande em relação a isso, eu peguei desde a antiguidade a primeira aparição do mito do lobisomem, que foi na Grécia Antiga, e a partir daí eu vi que tem uma riqueza muito grande desse mito. Então eu peguei todos os elementos levantados em diversos povos, em diversas tradições, e coloquei dentro de uma trama nos dias atuais. Então existem lobisomens fortemente ligados ao seu lado humano, que é a maldade humana, eles são calculistas, eles são frios por causa do seu lado humano, e tem o lado dos lobos também, que eles têm a organização em grupo, os instintos, os sentidos mais aguçados, além das características dos lobos regionais também. O primeiro livro, que é o Fúria Lupina Brasil, de 2010, ele serviu para apresentar esse universo que eu propus do tema, e ele é muito focado em autoconhecimento em relação com o ambiente. Então, a partir dele, a história se fechou nesse primeiro, e um acontecimento desse primeiro livro, que é o sequestro de uma criança que tem dons especiais mentais em relação aos lobisomens, que é o fio condutor da trama do segundo, que é o Fúria Lupina América Central. Então aí a gente muda de cenário, a gente sai daquele cenário rural, cenário de matas do primeiro livro, e passa para um cenário urbano. Então ele já passa a ter um foco na marginalidade mesmo. A gente tem lobisomens dentro do submundo do crime, comandando o submundo do crime da América Central, e tem muito essa questão de territorialismo, que é muito forte nos lobos mesmo. O Fúria Lupina, ele é um projeto que tem muitas ramificações e muitas possibilidades de sequência. Então cada livro é um livro fechado, a história fecha ali, mas alguns personagens e alguns elementos dá para se aproveitar em outros livros. Então, para o ano que vem, ou para o final de 2013 ou começo de 2014, já tem outro Fúria Lupina, que é o Fúria Lupina Austrália, que ele troca de novo de cenário e troca de novo de tema. Então aí a gente vai abordar um pouco mais da questão de divindades, essa coisa de religiões, ele vai seguir por esse caminho. Sobre a Livraria Limítrofe, ele é um projeto um pouco diferente, não tem o sangue, vísceras e violência do Fúria Lupina. Ele é uma brincadeira literária, que é uma livraria mágica, que cada pessoa que entra nessa livraria vê os seus gostos literários sendo materializados. Então é uma coisa meio fora de controle, né? Então cada pessoa que entra tem uma visão diferente da Livraria Limítrofe. Diversas referências da literatura universal são utilizadas como elementos da trama, só que em nenhum momento elas são citadas explicitamente. Então é uma brincadeira que a pessoa vai lendo, vai reconhecendo alguma coisa que ela já leu e vai tentando adivinhar o que está sendo usado ali. Ele tem uma riqueza que dá para explorar bastante também em vários livros. Então ele é uma série também. Eu voltando do trabalho, eu estava lendo um livro sobre magia e tal. Então o ônibus parou no ponto e eu acabei um conto desse livro. Então eu levantei a cabeça, eu olhei do lado, tinha um sebo. Então eu estava meio que ainda imerso naquele clima mágico do conto do livro e tal, e eu bati o olho no sebo. Eu pensei, como seria uma livraria mágica, né, que fosse materializando, que a pessoa gosta e tal. Então a partir dali já foram surgindo algumas premissas, eu fui pensando em alguns capítulos, e foi daí que saiu toda a série Livraria Limítrofe. Foi numa viagem de ônibus.